Oi, gente! Hoje então eu vim falar sobre as 9 leituras que eu fiz em março. Bom, dessa vez então eu li só coisas que eu tinha em casa. Tudo isso aqui fazia parte da minha estante. Agora faz parte da minha pilha de livros lidos em 2020, que fica lá no canto caso vocês queiram saber. Vou falar então em ordem. Acho que fora esses 4, todos os outros livros eu li na quarentena. Então vamos começar. O primeiro livro que eu terminei em março então foi Ouro. Eu fiz um vídeo então, uma resenha explicando tudo desse livro, que eu gostei e não gostei. E no fim das contas eu dei 2 estrelas, porque esse livro é aquele livro que nem fede nem cheira, sabe? Não tem nada que eu me interessei, os personagens são meio todo mundo é muito ruim, chato e um saco. Esse livro basicamente fala da história de 3 ciclistas de velódromo olímpicos e a vida deles e os dramas entre eles. Um homem e 2 mulheres, né? 2 deles então formam um casal e essas outras 2 mulheres ciclistas, elas têm todo um drama entre elas, elas cresceram juntas, a carreira dela cresceu juntas, mas tem aquela rixa ali meio escondida e eu achei muito chato, sinceramente. A escrita do Chris Cleave é muito, sabe, a coisa não anda e sinceramente eu achei a história toda meio chata, assim, a história não vai pra frente nunca, basicamente é pouco tempo que tu fica, a história em si toda se passa em pouco tempo, mas tu fica tendo um monte de flashbacks por parte dos personagens, como se eles estivessem relembrando daquilo, mas é tudo muito conveniente pra que tu entenda a história em si. Então, sei lá, achei tudo meio estranho. Tem uma menininha com câncer aqui também, que é a filha deles. Tem todo um drama também com a guria, assim, meio desnecessário. E o câncer, ela ter câncer, assim, não serve nada na história, tipo, é só pra trazer mais drama, mais peso emocional, que, no fim das contas, não dá tão certo assim, porque não dá medo, assim, da guriazinha morrer nem nada. Achei muito chato. Eu daria 3 estrelas se fosse uma história, sei lá, tem um finalzinho relativamente feliz e nada, né, nem fede nem cheira. Acabei dando 2 estrelas porque tem coisas que eu não gostei mesmo, achei bem desnecessário, bem ruim, digamos assim. O próximo livro, então, que eu li em março foi A Gramática do Amor. Esse aqui também fiz uma resenha. Eu não lembro se tá no canal ou não, acho que ainda não botei no canal, mas vai sair resenha sobre esse livro. Esse livro eu acabei também dando 2 estrelas. Por quê? Porque eu acho que esse é um livro típico 3 estrelas, que teve aquela coisinha que me fez baixar pra 2. Porque o livro, a história em si, ela é muito fofinha, meio coisa de adolescente, assim, um crush aqui, um crush ali, bem coisa de adolescente mesmo. Tem até a menina principal que tem um crush pelo professor. Então, assim, aquela coisa bem que tu entende que é de adolescente, pré-adolescente. Só que as coisas vão um pouco fora do limite, digamos assim. A guria tem crush pelo professor e o professor nota isso, tipo, diversas vezes e ele não faz nada. Ele só toma um passo pra trás quando ela tenta beijar ele, assim. Eu achei isso demais, sabe? A guria tem, tipo, 13, 15 anos, não sei. E ele é um cara, sabe, mais velho. Ele deveria, sabe, notar essas coisas com antecedência e falar, fazer algo sobre. Não, ele só toma uma atitude quando ela tá no limite, assim. Fora isso, tem uma cena de estupro, ou quase estupro, que eu fiquei meio, pra quê? Tipo, não precisava, sabe? E só serviu pra que a personagem principal e a amiga dela voltassem a se falar. E os quase estupradores, não acontece quase nada com eles. Eles só tomam uma surra, ou quase tomam uma surra de um outro colega lá por causa disso e tal, mas eles não vão pra polícia, não acontece nada. Eu achei meio um tom errado pra história, não precisava. Fora isso, a história é bem levinha, bem bonitinha, bem aquela coisa de crush aqui, crush ali, e é até interessante pra adolescentes lerem. Tirando a parte do quase estupro, eu acho que aquilo foi bem errado. O próximo livro, então, que eu li foi o primeiro livro da série Artemis Fowl, que é Artemis Fowl, o Menino Prodígio do Crime. Aqui, então, a gente realmente só conhece o Artemis Fowl e mais ou menos do que ele é capaz, mas também a gente conhece todo o mundo das fadas. As fadas aqui é uma coisa muito criativa. Eu achei que esse livro fosse escrito por um britânico. Esse livro, na verdade, é irlandês, o Ian Colfer, né, é irlandês, e tem toda essa temática meio mística aqui, tipo aquela coisa de elfo, aquela coisa do St. Patrick's Day, aquela coisa toda vem da Irlanda, né? Então ele pega todo esse folclore e dá uma mexida, assim, faz a coisa dele bem criativa. Isso eu achei, assim, não esperava desse livro. Eu achava uma coisa bem pé no chão, bem de criança pré-adolescente ali, porque o Artemis Fowl tem 12 anos nessa história, e ele é um gênio, né? Ele tem, tipo,
500 mil ideias na cabeça e ele usa tudo pro crime. Então essa é a ideia desse livro. E ele basicamente se safa com isso. Mas a questão que eu realmente não esperava, eu achei que fosse ser uma história bem realística, digamos assim, e urbana e tal, mas no fim das contas, a gente vê todo um mundo das fadas que tem, assim, toda uma criação feita pelo autor, assim, explodiu minha mente, sabe? Achei muito legal mesmo. Eu achei a leitura pra pré-adolescente um pouquinho difícil, assim, tipo, até eu penei em algumas coisas aqui, não sei se foi por causa da tradução ou o quê. Eu, com 15 anos, estaria quase que penando pra ler isso aqui, mas eu acho que crianças mais inteligentes vão encontrar isso aqui bem legal. Eu achei muito divertido. Aqui nesse livro, no caso, o Artemis Fowl, ele quer resgatar o título de bilionário pra família dele, então ele vai atrás do ouro das fadas, o que, basicamente, a gente não acredita que existem fadas, que é tudo folclore, aquela coisa toda, mas o Artemis Fowl acredita que é de verdade, e ele vai atrás, ele encontra o livro das fadas. Então, esse livro das fadas, ele é escrito assim, com esses... como é que eu vou dizer? Esses hieróglifos aqui, essas coisas, esses símbolos aqui. Então ele consegue decifrar esse símbolo e por causa disso a gente também consegue decifrar esses símbolos, digamos assim. Basicamente cada símbolo é como se fosse uma letra, então é só tu decifrar qual símbolo é qual letra, que daí aqui embaixo esses símbolos que estão em cada página, tu consegue decifrar e, tipo, traduzir cada página por página, né? Eu acabei traduzindo as primeiras páginas, como vocês podem tentar ver, de repente, minhas tentativas, mas eu acabei não traduzindo tudo. Eu talvez faça isso mais tarde, quando eu quiser. Então a gente vê o Artemis tentando roubar esse ouro das fadas e as fadas tentando, né, reagir a isso. Só que ele tem todo um plano na cabeça, claro que não dá totalmente certo, porque as fadas também são bem inteligentes. Então a gente vê de vários pontos de vista diferentes e eu achei muito criativo e divertido de ler. Acabei dando 3 estrelas porque eu esperava que fosse um pouquinho mais, assim, ação, mas eu tô louca pra continuar com a série, ler os próximos livros, e vale a pena a leitura. Bom, vamos agora pro highlight desse mês, pro melhor livro que eu li, assim, em muito tempo, digamos assim. Fazia vários livros que eu não me sentia assim, lendo, sei lá. Eu não sei como explicar. Eu Robô, do Isaac Asimov. Gente, que livro maravilhoso. Eu pensei que eu fosse gostar disso. Eu achei que eu fosse amar esse livro. Mas eu não tava esperando isso que aconteceu. É simplesmente demais. Bom, esse livro não tem nada a ver com o filme. Eu já imaginava que não ia ter nada a ver com o filme, porque todo mundo fala isso. Mas eu pensava que pelo menos uma das histórias aqui, porque isso aqui é uma coletânea, né, de 9 histórias, eu acho. Acabei de contar e eu esqueci. São 9 histórias. Eu achava que uma das histórias fosse, sei lá, ser meio parecido e tal. A gente, no fim das contas, não tem nada, acho que nenhuma história realmente parecida com o filme. Mas bom, o que acontece? Esse livro, ele começa com uma entrevista, basicamente. A Susan Calvin, que essa tem no filme, essa mulher, ela é a cientista ali. Ela é psicóloga robótica. Ou psicóloga de robôs, basicamente. Ela tá bem velhinha já, no fim da vida, se aposentando, se eu não me engano. E aí chega um repórter ali pra conversar com ela, um jornalista. Ver a versão dela, das coisas, da vida, da história toda que ela passou dentro daquela empresa que criou os robôs e criou os cérebros positrônicos, que são os cérebros dos robôs que pensam e têm meio que personalidade própria. E aí ela vai de história em história contando a história dos robôs, assim, porque a gente começa ali em 1900 e alguma coisa, que se for parar pra pensar, esse livro, ele foi escrito ali entre 1970 e 1950. Esse livro, ele foi mais ou menos escrito ali entre 1950 e 1970. Então, tudo que acontece ali em 1990, pro Asimov já é, tipo, muito tempo no futuro, sabe? E a história, ela avança até ali 2020 e poucos, 2040, não lembro direito. Basicamente, cada conto é um pedaço da história no futuro que ela vai contando. E tudo isso ela passou na vida, né, naquela empresa, sendo psicóloga robótica, sei lá. E é muito doido os problemas que eles têm que enfrentar. O Asimov, ele criou essas 3 leis. Ele não só criou essas 3 leis e fez historinhas bonitinhas que
robôs e 3 leis e humanos. Não, cada história tem a ver com as 3 leis e tem a ver com algum problema envolvendo essas 3 leis e como eles podem resolver esses problemas usando a lógica dessas 3 leis. E porque assim, são só 3 leis, é óbvio que vai ter problemas, é óbvio que vai ter, sabe? Porque não tem assim nuances entre uma coisa e outra. Não é a Constituição brasileira que tem 1001 parágrafos. São só 3 leis e esses robôs têm que seguir. Tem nuances entre os acontecimentos da vida. Então acaba que esses robôs, eles têm seus problemas e têm suas, como é que eu vou dizer, seus defeitos, e aí os humanos têm que pensar como um robô para solucionar os problemas. E cada conto é assim, e cada conto ele vai contando um pouco da história da humanidade que ele criou. Então as coisas mudam, o mundo todo muda aqui, tanto a economia quanto a forma como se dá politicamente os territórios. É bizarro, é uma coisa assim muito criativa, é muito inteligente. E o Asimov era químico, ele não era eletricista, ele não era engenheiro, uma coisa meio assim. Ele era químico e alguns contos dá pra tu ver isso, né? Que ele traz um pouco da química pra história, mas não é uma coisa muito pesada. É bem legal que, por eu estudar matemática, várias das coisas que ele comenta que eu entendo e não parece ser aquele mambo-jumbo, aquelas coisas meio idiota que as pessoas falam e parece verdade, mas não é. Não, várias das coisas que ele conta aqui realmente parece fazer sentido. Então, se você aí é das exatas ou faz alguma coisa do tipo química, física, você vai entender algumas coisas que ele comenta aqui, se não, não vai entender, mas também não vai estragar a experiência toda. Eu achei isso muito inteligente, é uma história que é fácil de ler, é mistério, todos os contos tem meio que um mistério a ser resolvido, então é muito legal, assim, mesmo que você não goste de robótica e ficção científica, você provavelmente vai gostar das histórias em si, e eu recomendo isso aqui pra todo mundo, é muito bom mesmo. E eu até gostei de ter lido nessa época do que se fosse, por exemplo, na escola, que eu acho que eu gostei muito mais agora do que eu gostaria na época da escola, talvez. Aí eu não preciso nem falar que eu dei 5 estrelas pra esse livro, né? Pelo amor de Deus. Bom, o próximo livro que eu li então foi Confissões de Adolescente. Esse aqui eu dei 2 estrelas também, porque não é ela grande coisa. Ele é uma peça de teatro com várias ilustrações, então a gente vai seguindo. Isso aqui é brasileira, da Maria Mariana. Isso aqui foi meio antigo, assim. Começou numa casa de teatro bem pequenininha, eles faziam todas as encenações lá, e aí ficou bem famoso, acabou virando filme e tudo mais. É bem conhecido essa história, digamos assim. Talvez o filme seja mais legal que isso aqui, talvez não sei, não lembro do filme, mas eu não achei ela grande coisa. Tipo, eu gostei da sinceridade como os adolescentes são retratados, até porque a Maria Mariana escreveu todo esse teatro quando ela era adolescente ainda, né, ou bem perto disso. Então a inocência, toda aquela, parece que burrice adolescente tá bem retratada aqui, é bem assim que acontece mesmo. Eu só não gostei que nenhum dos pontos é basicamente aprofundado. Nada, tudo acontece, mas nada é tocado mesmo no assunto. São vários trechos de historinhas de amigas falando. Parece que as amigas estão meio que contando coisas uma pra outra. Não entendi direito muito bem isso aqui. Mas são acontecimentos adolescentes. Vários, não é uma história contínua. São vários acontecimentos que adolescentes faziam naquela época. Não sei. O que eu posso falar? Nada é aprofundado. Eu fiz um vlog em que eu li esse livro e os próximos outros livros. O que eu comentei foi que um dos exemplos que eu posso dar é que tem uma garota de, sei lá, 15 anos que sai com um cara de 34 e as amigas não falam nada, assim, tipo, elas só falam mais ou menos pra ela não ir pra casa do cara. Fora isso, não falam nada, não ajudam, não, sabe? Não tem nada aprofundado aqui. Nada. E daí eu achei meio problemático. Não gostei muito. 2 estrelas. Podia até ter dado 1. Eu só dei 2 estrelas porque até que eu gostei da forma como foi escrito, digamos assim, o diálogo entre as pessoas. Fora isso, poderia ter sido assim, ó, bem melhor. O próximo livro que eu li, que eu dei 4 estrelas, é Diário de um Banana, do Jeff Kinney. Foi uma releitura, na verdade, pra mim, mas, assim, o que eu posso falar desse livro? É uma coisa maravilhosamente engraçada e ingênua e eu adoro isso aqui. Eu adoro. Eu tô, assim, ó, me coçando pra ler o resto, porque é muito engraçado, é uma coisa assim leve que te tira um pouco do mundo e faz tu rir das coisas idiotas que adolescentes e pré-adolescentes fazem. É muito bom. Eu acabei ouvindo o audiobook enquanto eu li isso aqui, então eu consegui ver as nuances da tradução e, sinceramente, tradutores deste livro,
fizeram um ótimo trabalho. Sério, muito bom. Eu não ri tanto quanto eu ri quando eu li, sei lá, com 14 anos, mas isso aqui é pra todas as idades, tá? Pra quem quiser dar uma risada, lembrar um pouco, assim, de como a gente é burro no passado, é ótimo. O nosso personagem principal, que é o Greg, que é quem escreve esse diário, basicamente, ele é um babaca, muito babaca, e ele tem uma leve crescida, assim, sabe, como pessoa, mas eu acho que cada livro ele vai meio que aprendendo mais coisas e, né, aquela coisa toda de aprendizado da vida. E aqui ele vai contando dia após dia. O livro em si se passa em 1 ano, mas é muito rápido de ler, ele pula vários dias. Tem meses que tem 1, 2 páginas só. E como tem muitos desenhos e é escrito como se fosse à mão, parece que é escrito à mão, a leitura flui muito rápida, assim, e é sensacional esse livro. Leiam, é muito bom. E dão para seus filhos lerem também, que é sensacional. O outro livro que eu li, que é um conto, na verdade, do Eça de Queiroz, que é Um Dia de Chuva. Isso aqui é meio que um conto de imersividade. Ele faz tu se ver e se sentir num dia de chuva. E faz mesmo, é isso. Eu acabei dando 3 estrelas, porque eu acho que serviu o seu propósito, digamos assim. Assim, o dia que eu li isso aqui, no dia que eu terminei de ler isso aqui, pelo menos, era realmente um dia lindo, maravilhoso, um sol quente, mas eu me senti muito num dia de chuva, eu consegui enxergar, tipo, mesmo que ele não retratasse exatamente o cenário, eu consegui enxergar muito bem o cenário. Isso aqui é o bizarro, assim. Então, eu gostei bastante nesse sentido do conto. Fora isso, eu achei muito tedioso. Tem o que? 50 páginas, eu acho, isso aqui, com várias ilustrações de página inteira, então de texto mesmo eu diria que tem em torno de 30, 40 páginas. E mesmo assim é um conto muito tedioso. Eu dormi 3 vezes, quase dormi outras 2. E assim, eu me forcei muito pra terminar isso aqui, porque é muito pequeno e mesmo assim muito chato de ler. Não sei o que dizer. É muito chato. Basicamente, esse conto vai retratar a história de um cara que foi ver uma quinta, que se chama Passo de Loures, e nesse dia que ele foi visitar a quinta, porque ele queria comprar aquela quinta, começa a chover muito, tipo, de noite, né? Ele passa a noite lá e aí no meio da noite começa a chover, assim, descaradamente. E aí no dia seguinte ele não tem nada pra fazer, a não ser ficar dentro daquela casa, em vez de poder passear pela quinta. Então ele fica bem chateado. E é um dia bem tedioso, assim, porque ele não tem nada pra fazer. E é isso o conto, gente. É isso o conto. No fim das contas, o padre que tá ali com ele, né, mostrando a casa toda, acaba contando histórias da família, da dona da casa, que moram em outro lugar. E ele se apaixona pela filha do dono da casa só por essas histórias, só por essas coisas que o padre conta, e eu achei muito legal. Pelo menos eu gostei da guria, como é que ela foi descrita, e legal que ele se apaixonou por ela e não pelas outras que são meio que normais pra época. Mas enfim, esperava mais. O próximo livro que eu li, então, foi outro livro nacional que se chama A Confissão, do Flávio Carneiro, e esse livro eu dei 3 estrelas. Porque eu gostei. Gostei, mas eu não achei, assim, aquela coisa de mudou minha vida, né? Não mudou minha vida, mas eu achei bem interessante. É uma escrita muito fluida. O livro inteiro, né? Ele tem 230 páginas, 220? Não, 230 páginas de monólogo. É só um monólogo, é só um cara te contando histórias. Histórias não, né? A história da vida dele, basicamente. É bizarro. É uma coisa, assim, que eu não esperava de jeito nenhum. Eu esperava uma coisa, de novo, pé no chão, uma coisa realista, até porque, né, a sinopse desse livro é que um cara sequestra uma mulher e ele começa a contar tudo isso pra mulher, então a gente meio que escuta como se fôssemos a mulher sequestrada. E assim, vai pra outra coisa, vai pra outro mundo o bagulho, é muito doido. Então assim, eu recomendo muito vocês lerem esse livro. É uma experiência de leitura muito boa e satisfatória, porque é muito rápido de ler e o tempo todo tu quer continuar a entender, ver onde é que essa história vai acabar. Mas o que eu posso dizer é que não mudou muito a minha vida, e a questão é que o cara me irritou. O cara que tá contando essa história, convenientemente, ele nunca tem culpa de nada, sabe? Por mais que ele tenha culpa das coisas que ele faz, e ele, tipo, matou gente e coisas assim, sequestrou a mulher, mas ele convenientemente não tem culpa de nada e a polícia também não tá atrás dele e isso me dá um pouco de raiva desse cara. Mas enfim, o final me deu um pouquinho de susto, assim, fiquei meio suando frio por causa daquela mulher sequestrada, coitada. Mas assim, esse é o tipo de livro nacional que eu tava esperando ler há muito tempo e gostei bastante. Confesso que recomendo muito essa leitura, assim, pra qualquer um que queira ler um tipo meio mistério, meio horror, assim, que vai pra um caminho que tu não espera que vá. Ai. Enfim. O último livro que eu li no mês, então, foi A Bruxa Não Vai para a Fogueira, neste livro, da Amanda Lovelace. Esse é um livro de
poemas, bem de boa, bem tranquilo, mas são poemas feministas, são poemas que trazem aí à tona vários assuntos diferentes. Eu fiz um vídeo sobre esse livro aqui no canal, eu não tenho muito, assim, o que falar, porque é de poemas, eu não leio livros de poemas com muita frequência, então eu meio que li os poemas que eu mais gostei, que são os que eu destaquei aqui. Eu vou deixar linkado aqui em cima, caso vocês queiram ver. Eu acabei dando 4 estrelas pra esse livro, que eu gostei bastante. Achei bem, assim, na cara. Achei que ela pegou os assuntos que ela queria contar e jogou na tua cara, assim, com as forças da palavra que ela conseguia achar. Aparentemente, a tradução, assim, eu só li no português, mas a tradução me pareceu bem ok. A única coisa é que não tem muita rima, né? Tem aquela, é bem coisa contemporânea mesmo. Bastante uso de... Não bastante, mas tem aquele uso da espaço, digamos assim, da folha e de coisas que não são só palavras. Por exemplo, esse tipo de poema, né, que usa o espaço da folha pra contar, e esse tipo de coisa que eu tô querendo dizer. No fim das contas, eu achei que tem bastante personalidade, achei que ela conseguiu botar pra fora de uma forma sem ficar redemunhando, sem ficar se escondendo em muita metáfora, sem ficar tentando fazer com que a gente não entendesse os poemas. Cada poema aqui, cada coisa que ela coloca parece ter bastante sentido, parece ter bastante significado, e isso eu achei bem legal. Eu gostei dos pontos que ela colocou aqui. É isso, não tem muito o que falar não, são 200 páginas que se lê bem rapidinho, e acabei dando 4 estrelas porque bem melhor do que eu esperava pra esse livro. E eu acho também que a gente tem que exaltar a poesia feminina e feminista. Então é isso pro mês de março que eu li, basicamente tudo que eu li em quarentena tá aqui também. Agora eu tô lendo só um livro, querendo ler vários outros. Já é dia 8 de abril, não terminei nenhum ainda. Espero que vocês estejam indo bem nessa quarentena, né? Ficando saudáveis mentalmente e fisicamente. Tomara. Também desejo boas leituras e até a próxima. I'll make a brand new start of it in old New York.